Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe... A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Começa a semana com um certo desânimo em face da derrota do Brasil, que ainda grande parte da população não assimilou, tolhendo todas as nossas esperanças de sermos mais uma vez campeões mundiais, o hexacampeão tão proclamado e tão cantado em todo o país. Banho de água fria. E, na minha opinião, esse banho de água fria vai perdurar por um bom tempo, uma frustração que tem efeitos de caráter psicológico que, por sua vez, tem efeitos na política e na sociedade brasileira. Quer dizer, uma Copa do Mundo tornaria o sofrimento brasileiro mais tolerável, criaria uma situação de mais ânimo, mas essa euforia vai ficar para daqui a 4 anos em outra Copa do Mundo. Essa já foi e agora nós vamos verificar quem será o campeão, com um fato inusitado que é a presença nas semifinais da seleção do Marrocos, uma seleção árabe de um país cujo futebol é totalmente desacreditado, ou era desacreditado em todo o mundo.
Mas vamos às nossas principais notícias. Eu vou pegar os 5 fatos da CNN para tentar dar um resumo dos principais acontecimentos de hoje e o que aconteceu no fim de semana. Lula e Alckmin, presidente e vice-presidente eleitos, serão diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral no plenário da Corte em Brasília às 14 horas, 2 horas da tarde. Esse é um rito previsto no Código Eleitoral e que marca o fim do processo eleitoral e antecede a posse. Ao receber os diplomas, os políticos estarão habilitados para exercerem os cargos a que forem eleitos. Na cerimônia, a informação é que haverá apenas 2 falas, 2 discursos, o do presidente eleito, Lula, e do presidente do TSE. Deve ser, tudo indica, uma cerimônia curta. Enquanto isso, na frente de quartéis, grupos se movimentam ou estão sem se movimentar, gritando contra a eleição de Lula. Continuam essas mobilizações dos bolsonaristas, o pessoal que é considerado golpista, que não aceita a vitória de Lula nessa eleição e reclama por uma presença militar que equivale a um golpe de Estado. Tenho a impressão que esses movimentos, com o tempo, vão reduzir a sua importância e vão acabar desaparecendo. Já nem se divulga mais, porque viraram acontecimentos corriqueiros de um grupo de pessoas inconformadas com a vitória de seu adversário político. Não é assim que se exerce a democracia. Lula vai anunciar novos ministros nesta semana. O anúncio deve dar resposta à falta de diversidade na escalação do time de Luiz Inácio Lula da Silva e também definir disputas internas para o comando das pastas. Cultura, direitos humanos, meio ambiente e educação estão no centro dos embates entre aliados. Veja os cotados aqui. Aí tem a lista de cotados. Vamos ver se conseguimos ver essa lista de cotados. Tem quase mil pessoas compondo essa comissão de transição. Você já imaginou? Cada um deles imagina que vai ser ministro do Lula. Assim, vai ser complicada a escolha. Deixa eu ver. O anúncio dos ministros interlocutores está... os interlocutores e amigos que ele escalou uma cantora, teria escalado uma cantora para... Confesso que eu não conheço essa cantora. A cantora Margarete Menezes disse que aceitou o convite para o Ministério de Cultura. A assessoria da artista nega o aceite e, no entanto, ainda que confirme que houve o convite. Ela é mulher, negra, artista e, dizem os analistas, ela não tem experiência administrativa. Ela seria a primeira mulher, também a primeira negra anunciada para compor a equipe do governo. Nos bastidores, a pasta é alvo de pedidos de partidos de esquerda como o PV e PSOL, mas Lula quer nomear um artista. Deixa eu ver mais se tem outros nomes aqui. Flávio Dino para Justiça e Segurança Pública. Por enquanto, diz o presidente, dizem seus assessores, que por enquanto a promessa de Lula de separar Justiça e Segurança Pública não será cumprida. Vai ficar para mais tarde a conferir. Será que a divisão da pasta não vai ser realizada? É uma das promessas de campanha de Lula.
Aliados de Lula estão na expectativa do anúncio do nome do advogado e escritor Silvio Almeida, que é negro e atuante na pauta antirracial. Ele integra o grupo de trabalho de direitos humanos e viraria ministro da pasta do mesmo nome, de direitos humanos. Não se sabe ainda quantas pastas vão ser criadas, pelo menos 10. Aí precisa de mais vagas para ajeitar os amigos e os correligionários e aqueles que apoiaram Lula durante a campanha. A continuação, Almeida não agrada, porém, a militantes e políticos do PT que também buscam indicação para esse ministério. No meio ambiente, a disputa entre as ex-ministras Marina Silva e Isabela Teixeira, que comandaram a pasta nos governos Lula e Dilma, respectivamente. Mais do mesmo. A área de educação é outra que também divide opiniões na equipe. Para uma ala do governo, o ideal seria a indicação de pessoas renomadas, como o deputado federal e professor de filosofia Gabriel Chalita ou Isolda Sela, governadora do Ceará, estado conhecido pelos seus indicadores acima da média na educação. Outra ala quer o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que é o líder petista na Câmara dos Deputados. E aí tem uma pleiade enorme de pretendentes. Na semana que vem, o TSE julga se Moro poderá ser senador. Tem uma biografiazinha do Flávio Dino e está confirmado o delegado Andrei Rodrigues, que cuida da segurança de Lula, para comandar a Polícia Federal. Ele também não ocupou nenhum cargo administrativo de destaque, mas parece que seu nome é bem recebido dentro da Polícia Federal. Dá uma espiada nessa manchete de O Globo. Estados elevam impostos para compensar a perda de receita. Nós já apresentamos isso, né? Já mostramos isso, chamamos às falas os senhores governadores de estado, né? E são os seguintes os estados que estão se preparando para aumentar, que aprovaram em suas assembleias uma majoração na alíquota básica do ICMS e, em alguns casos, a criação de novas taxas. Sergipe, Piauí, Pará, Paraná e Goiás. Olha, quando eu ouço Fernando Haddad, que será ministro da Fazenda, escolhido por Lula a dedo, dizendo que vai fazer ainda no primeiro ano de governo uma reforma tributária, eu levo um susto. Reforma tributária não é passar uma assinatura numa lei qualquer. A reforma tributária é algo extremamente complicado. Tem especialistas que acham que isso pode durar anos, que não é tão rápido assim, porque envolve interesses gigantescos, interesses políticos, interesses empresariais, sociais, etc., etc. Falam numa reforma tributária fatiada, quer dizer, em partes, em partes. O que isso parece é um aumento de impostos. Um aumento de impostos logo no começo do governo Lula. Eu imagino que o presidente Lula não permitirá que isso ocorra, mas afigura-se pelo subtexto do que o ministro diz e que também o Lula diz de vez em quando, que nós teremos um governo gastador.
Como o governo não define como será a sua política econômica, não tem definição ainda. Tem ministro, tem um monte de gente cotada para cargos dentro do ministério, mas a gente não sabe qual a direção. Então a gente tem a liberdade de pensar. Então, por esse subtexto, né, pelas entrelinhas, você imagina que pode haver um belíssimo aumento da carga tributária. Então, você faz uma coisa parecida com uma reforma tributária, mexe aqui, mexe ali, diz que tem uma inovação. CPMF, que o Lula tanto gosta, ele criticou quando o Fernando Henrique lançou, mas depois se agarrou à CPMF, então, de repente, uma CPMF a pretexto de controlar a evasão de renda, né? Ajudar a Receita, enfim, a gente tem que ficar, orelha em pé para evitar aumento de impostos no governo Lula. Os estados já estão preparando. O pretexto é que eles perderam mesmo ICMS nessa história da gasolina, dos combustíveis. Bom, deixa eu ver. Transição corre para aprovar PEC esta semana. Após se encontrar com Lula, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator do orçamento e um dos principais articuladores da PEC da transição, disse esperar a aprovação do texto na Câmara esta semana. Ele afirmou que a folga no orçamento a ser criada se destinará de forma prioritária à saúde e educação. Então, você vê que inicialmente era para pagar os R$600 mais os 150 por criança até 6 anos. Agora já deu uma aumentada no gasto. Quer dizer, isso tem consequências na relação PIB-dívida, tem consequências ruins, aumentou o gasto e o governo Lula fica com uma grana a mais e está aqui o relator falando em saúde e educação. Mas vai ter um dinheiro a mais que esse para gastar. Após a diplomação do TSE, mais ministros serão anunciados. Saúde mental terá mais atenção no futuro governo. Tomara, porque com a Covid, a saúde mental média do brasileiro, não há pesquisa a esse respeito, pelo menos eu desconheço, mas não anda boa. Desemprego, situação social em determinadas categorias de pessoas muito ruim, moradia, educação, segurança pública e a Covid, então isso causou transtornos. E a própria Covid, como patologia, como doença, deixou marcas em muitas pessoas. A Fiesp marca uma assembleia para destituir o presidente. É uma briga na Fiesp. Querem tirar o presidente Josué Gomes da Silva, sob a acusação de que ele é lulista. Falam esquerdista. Esquerdista ele não é, né? Nem aqui, nem na China, muito menos na China. Está articulado um grupo de cerca de 80 entidades que fazem parte da Fiesp. Dizem que são entidades pequenas, não representativas, que só existem no papel. O apelido são sindicatos de gaveta e que estão promovendo a queda do presidente eleito da Fiesp. Isso não é bom num momento de que aproximam-se grandes transformações e que a Fiesp deve ter uma opinião forte, unificada, em nome das indústrias de São Paulo, que representam grande parte do PIB do Brasil. Que está a molecada tomando em Madureira, no Parque de Madureira,
tomando um banho no calor que fez ontem no Rio de Janeiro e em praticamente todo o país. Viver a vida da polícia moral. Fernando Gabeira, é o nome do artigo do Fernando Gabeira. Demetrio Magnoli fala da nova velha política externa de Lula, e a Natália Pasternak, calote em bolsistas é calote na ciência. Já deram uma pequena arrumada no dinheiro, já liberaram dinheiro, mas não todo. Não pode acontecer isso, né, gente? Não pode acontecer. O bolsista fica dependendo para comer, para sobreviver, para morar desse dinheiro. E esse dinheiro é cortado. Não dá. Ou é de propósito ou é burrice. Ou os dois, os dois. A Folha de São Paulo. Fila para o Auxílio Brasil ressurge depois da eleição. Tem 128 mil famílias, deixa eu ver se é esse número, é isso mesmo, entraram na fila e estão esperando a sua graninha que ainda não saiu. Pasta da Cidadania não explica pendências. Presidente Bolsonaro, o senhor está no fim do mandato. Deixe boas marcas. Deixe boas marcas. Por exemplo, essa grana gigantesca que os senhores parlamentares têm nesse orçamento secreto poderia se destinar em parte a resolver esse problema. O senhor não acha, presidente? E o presidente Lula mudou a retórica. Ele dizia que era uma excrescência esse orçamento secreto. Agora ele já está dizendo, olha, esse orçamento secreto não tem nada, é uma coisa do Congresso, está com a Justiça, está com o Congresso, quer dizer, não quer atrito com Arthur Lira, que comanda o Centrão, vital para qualquer gestão neste momento no Brasil. Precisa do Centrão e o Centrão quer essa grana. Então, vamos ver qual será a decisão que deve ser tomada nesses dias do STF, ou então o que vai acontecer. Agora, que é uma excrescência, que o Lula tinha razão, ele já mudou, é uma excrescência mesmo, se não for pior. Deixa eu ver mais aqui. Tem a PEC que vai dar... chegou aquela a missão Artemis, está aqui, ó. Cápsula Orion se aproxima da Terra ao retornar ontem. Viagem é parte da missão Artemis, que levará o homem de volta ao satélite. Deu a volta na Lua, fez uma série de experiências, vai ver se aguentou bem temperaturas altíssimas de entrar na atmosfera terrestre, uma coisa assim, metade da temperatura do Sol, essas coisas absolutamente incríveis, e que são experiências ainda sem tripulação para testar a capacidade, ou os defeitos, ou as virtudes dessa cápsula que daqui a algum tempo vai servir para uma viagem com seres humanos através do mesmo percurso. No Peru, protestos, né? Protestos, o Castilho está lá, continua preso, tentou e não conseguiu, por N razões, um asilo no México, mas tem gente tentando salvar esse rapaz, esse infeliz que foi fortuitamente presidente do Peru. A Gazeta do Povo pergunta: fim da onda rosa, condenação de Kirchner e destituição de Castilho expõe crise da esquerda. É a Gazeta do Povo do Paraná. Depois tem uma opinião da Gazeta, Deltan Dallagnol
e uma derrota dos inimigos da Lava Jato, né? A punição de multa sobre o Deltan Dallagnol foi cancelada pela Justiça. A caravana de Lula e parlamentares da COP27 teve ajuda de empresários. Aqui o curioso é o tamanho do doutor Pacheco em relação aos a Lula. Veja a diferença. Não é o Lula que é baixinho, não. O Pacheco é gigantesco. Isso que é um político de grande porte. Deixa eu ver. Tem uma entrevista do Feder, que é a aposta de Tarcísio em São Paulo. Deixa eu ver o que tem mais. O Estadão, a gente não deu Estadão aqui. Estados manobram e enviam 1 bi extra para TJs e MPs. É uma questão interna do orçamento paulista e do abastecimento da Justiça e do Ministério Público. Deixa eu ver, começou a funcionar aquela roda gigante em São Paulo, perto do Rio Pinheiros, e, para variar, deu um problema no ar-condicionado, parou, depois voltou a funcionar. Eu vou esperar um tempinho para entrar nessa roda gigante, eu quero experimentar. Lula deve anunciar mulheres para ministérios com verbas robustas. Não adianta você dar um ministério sem dinheiro para as pessoas. Não é que é para roubar, não dá para fazer, não dá para trabalhar. A oposição aperta cerco a Josué Gomes, nós já dissemos, e, enfim, aí está grande parte, pelo menos, do noticiário. Teve um bombardeio ucraniano numa região que está com a Rússia, um bombardeio com problemas graves para a Rússia. Deixa eu ver o que tem no valor. Mercado projeta 100 bi com ofertas de ações e Isolda e Nízia cotadas para ministério. Deixa eu ver o que tem mais. Mansueto e Lisboa teme impacto da PEC. Começar o governo com mais de 200 bilhões em gastos, como prevê a PEC da transição, traz risco muito grande e criaria trajetória preocupante para a dívida pública. A afirmação é de Mansueto Almeida, economista do BTG Pactual. Foi o que eu disse no começo, quer dizer, aumenta a dívida pública, eu não sou nenhum técnico, mas é evidente isso, é evidente, num governo que é gastador. Bom, vamos ver quem tomou café com a gente. Agradeço a você que ficou firme e ganha um cafezinho. Ganha não, você merece um cafezinho conosco no final do Jornal do Boris. Evanir Jacob, Itamar da Silva, Miriam Venceslau, Vilma Cardoso, Marcos Feitosa, Guilherme Maia, Luiz Bila, Napoleão Carneiro, Ivani Espíndola, Cleverson Valente, Darcy Teixeira, Eliana Irani, Orleans Souza, Terezinha Salomão, Valdemar Leite, que é de Novo Oriente, Vera Maria, de São Lourenço do Sul, Circe Feijó, de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, e Angélica Nogueira, da cidade paulista de Marília. Pessoal, posse do Lula, felicidades para o novo governo. Não devemos torcer contra aqueles que foram de oposição, tem que se resignar, porque se o governo for mal, a gente vai ser vítima também. Tomara que o governo dê certo. Parabéns ao novo presidente da República, que será hoje diplomado. Não se esqueça, não vacile, vacine, especialmente contra a paralisia infantil, e ainda é preciso passar
o Brasil a limpo. Até amanhã.